Olá, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai observar uma aplicação bem importante para a derivada, que é para a parte de otimização de problemas. Então, a gente vai ter possibilidade de encontrar valores máximos e mínimos para problemas reais, problemas do dia a dia. Tá? Então, a gente passa por uma etapa que a gente precisa inicialmente formular a função que descreve aquele problema e, na sequência, a gente usa as ferramentas de derivada para poder encontrar quem seria a solução ótima daquele problema. Quem é um valor máximo, quem é um valor mínimo, dependendo da aplicação que você tiver. Tá? Então, vou começar a compartilhar a minha tela com vocês para a gente começar a retomar alguns conceitos de derivada e partir para realizar alguns exercícios de otimização. Então, a gente vai olhar problemas de otimização, tá? Primeiro, retomando alguns conceitos de derivação que a gente observou já em aulas anteriores. Se a gente tem um ponto crítico de uma determinada função f, e a gente observa que o sinal da primeira derivada, ele muda de positivo para negativo quando a gente passa pelo ponto C, então a função ela vai ter um máximo local nesse ponto crítico. Já se o sinal ele muda de negativo para positivo, quando a gente transpõe o ponto C, então a função ela vai ter um mínimo local ali. Já se ela não tiver mudança de sinal, a gente não tem nem máximo nem mínimo nesse ponto crítico. Então, voltando ainda aqui, só para concluir, quando a gente está fazendo o teste da primeira derivada, então a gente vai lá em cima da observação de um esquema que a gente monta, né, dispondo os pontos críticos na reta real, observa como é que está essa mudança de sinal, né, e através dessa observação a gente diz se a gente tem um máximo, se a gente tem um mínimo, ou se aquele ponto crítico ali ele nem é máximo nem é mínimo. Tá? Então, com a primeira derivada, a gente consegue fazer essa afirmação sobre os mínimos e máximos locais, né, para os extremos locais. Então, intuitivamente, a gente pode pensar na parte do crescimento e decrescimento também, né? Então, a gente faz o estudo do sinal, ou de maneira equivalente, a gente estuda o crescimento e decrescimento para poder verificar se a função está num ponto de máximo ou se está num ponto mínimo local, ou em nenhuma das duas situações. Já para o teste da segunda derivada, a gente precisa observar, primeiro, quem é a expressão da segunda derivada, e, na sequência, a gente vai olhar qual é o sinal que se assume na segunda derivada nos pontos críticos. Por quê? Lembra, os extremos eles sempre vão estar localizados em pontos críticos. Né? Então, se tiver um máximo e um mínimo, esse máximo e esse mínimo ocorrem no ponto crítico. Né? Então, o ponto crítico, ele é candidato a ser máximo ou mínimo local. Né? E aí a gente vai observar, através do teste da segunda derivada, a seguinte informação. Dado que o ponto ele é crítico, tá? Eu vou olhar quanto vale a segunda derivada nesse ponto crítico. Se o sinal da segunda derivada é positivo, então a função ela tem um mínimo local nesse ponto. E se o sinal da segunda derivada é negativo, a função tem um máximo local nesse ponto. Parece contraditório, né? O sinal da segunda derivada ser positivo e gerar um mínimo, já se é negativo gerar um máximo, mas não é, tá? A gente pode relembrar o que acontece com relação à questão da concavidade, tá? Então, se eu tenho uma função com essa concavidade, né, côncava para baixo, o que acontece nessa região? Se eu pegar um ponto de teste aqui nessa região que a função está côncava para baixo, qual o sinal que eu vou encontrar para o F duas linhas? Né? Ele vai ser negativo.
Quando o sinal da segunda derivada é negativo num determinado ponto de teste no intervalo, a minha função ela é côncava para baixo. Se ela é côncava para baixo e aparece aqui o ponto crítico ser nessa região, o ponto C está por aqui, ó. Esse ponto C, ele vai ser um ponto de máximo local, tá? Já se a gente está trabalhando com a função nesse formato, a característica é que nesse intervalo, que ela tem essa concavidade para cima, a segunda derivada é positiva. E se eu estou com a função com essa concavidade e o ponto crítico está por aqui, ó, vou traçar aqui, né, para ter uma noção. Primeiro pode estar em qualquer parte da reta real, tá? Eu só estou delimitando aqui o ponto C. Então, se o ponto C está por aqui nessa região, que a função está com a concavidade para cima, esse ponto seria um ponto de mínimo local. Tá? Dito isso, então a gente tem a alternativa de, após encontrar quem são os pontos críticos, usar ou o teste da primeira derivada ou o teste da segunda derivada para encontrar quem seriam os máximos e mínimos locais, quem são os extremos locais. A gente tem aqui um problema em que a gente tem interesse, né, em usar a ferramenta derivada para fazer a solução ótima desse problema. A gente precisa tentar também que, sempre que a gente tiver um problema contextualizado, além de observar esses mínimos e máximos locais, a gente tem possibilidade, dentro de um intervalo, tentar encontrar quem são os máximos absolutos, tá? Esses máximos ou mínimos absolutos, eles ocorrem, né, ou coincidindo com os locais, ou pode acontecer de os máximos e mínimos absolutos acontecerem nos extremos do seu intervalo. Tá? Então, atentar com relação a essa consideração, né? Se a gente tiver interesse em encontrar o maior valor possível, o menor valor possível, e a gente tiver possibilidade de conhecer quem são os extremos, né, que a gente está se preocupando, a gente precisa calcular o valor da função nesses extremos também, para verificar se a gente não tem um valor ótimo melhor ali, tá? Mas, em geral, a gente vai estar preocupado com os valores que a função assume nos seus pontos críticos. Então, nesse primeiro problema, a gente tem que o custo total de produção de Q toneladas de um produto em milhares de reais é dado por essa expressão C de Q. Supondo que a empresa possa vender tudo que produz, determinar o lucro máximo que pode ser obtido se cada tonelada do produto é vendida a um preço de 21 milhares de reais. Então, observe que aqui a gente quer encontrar o lucro máximo, tá? Então, a gente recebeu informações aqui sobre o custo, recebeu informações aqui sobre o preço ao qual a tonelada do produto é vendido, mas a gente quer informação sobre a função lucro. Então, esse problema é interessante porque a gente retoma alguns conceitos que a gente já observou no curso, né, de construção de função. A gente consegue modelar a função lucro, né, sabendo da relação econômica que existe entre o custo e a receita. Então, a gente consegue ter uma expressão para a função lucro. E depois a gente vai otimizar essa função lucro. Então, primeiro a gente vai precisar construir a função que a gente quer otimizar e depois a gente vai otimizá-la. Então, vamos lá para o quadro branco para a gente poder resolver esse exercício. Então, observe o seguinte, a gente repetiu aqui o enunciado do problema, né? A gente tem um custo de Q toneladas dado por essa expressão C de Q, igual a 0,03 Q ao cubo menos 1,8 Q quadrado mais 39 Q. E a gente vai supor que a empresa quer vender tudo que produz e a gente tem interesse em determinar o lucro máximo que pode ser obtido se cada tonelada do produto é vendida a um preço de 21 milhares de reais. Então, o que, que a gente tem? A gente tem a expressão da função custo, tem como funciona o preço do produto e a gente tem possibilidade de encontrar quem é a expressão para a função lucro. Tá? Então,
Vamos começar aqui a pensar um pouquinho. A minha função lucro, ela é dada por receita menos o custo. A expressão do custo a gente tem quem é C de quê? A gente acabou de observar que ela é 0,03, que é o cubo, menos 1,8, Q quadrado, mais 39Q. E quem é a expressão da receita? Eu ainda não tenho, tá? Então, eu tenho a informação que a receita, ela depende da quantidade que eu vou vender e do preço. Ela é função dessas duas quantidades. A expressão para o preço, nesse caso aqui, é um valor fixo, porque ele diz que o preço a gente está vendendo por 21. Tá? E a quantidade vai ser minha variável Q. Então, meu R de Q o meu R de Q, ele vai ser a minha quantidade, que eu vou chamar de Q, e meu preço que é 21. Então, vai ficar 21Q. Então, para achar aqui a expressão para o lucro, vou dizer que ela depende de Q também, a expressão do lucro. A gente vai pegar a expressão da receita, que é 21Q, menos a expressão do custo, que a gente já tem. Então, aqui a gente vai fazer a diferença, né, de 21Q com isso aqui. Quando a gente faz essa observação, vamos organizar aqui por ordem das potências da variável Q, então vai ficar menos 0,03 Q ao cubo, mais 1,8 Q quadrado, e aqui 21 menos 39, o sinal aqui vai ficar negativo, né? A diferença é 18 Q. Então, essa aqui seria a expressão para L de Q. Tá? Então, a gente tem a expressão do lucro como sendo uma função aqui do terceiro grau, e aí a gente vai querer encontrar quem seria o lucro máximo que a gente vai obter. Que é encontrar o lucro máximo e a correspondente quantidade que a gente vai ter para encontrar esse lucro máximo, tá? Então, na verdade, a gente encontra primeiro quem é a quantidade que maximiza o lucro e depois a gente calcula quem é o lucro máximo. Então, para fazer isso, a gente vai buscar os pontos críticos. Então, pontos críticos dessa função, a gente vai fazer L' de Q igual a zero ou L' de Q não está definido. Por aqui, como a gente observa o formato da função, a gente vai supor que não tem nenhum ponto, tá? A gente podia até dizer, especificar que não pode ser valores negativos de Q. A gente pode até fazer uma ressalva aqui na expressão da função lucro, dizendo que o Q tem que ser maior ou igual a zero. Então, nessa faixa aqui, nesse domínio da função, para Q maior do que zero, a gente não tem nenhum ponto que faça com que a minha expressão da primeira derivada não esteja definida, tá? Eu estou afirmando isso mesmo antes de já conhecer quem é a expressão da função lucro. Por quê? A derivada dessa função ela vai ser uma função ainda polinomial, só que de grau 2, e funções polinomiais não têm problemas com relação ao seu domínio, mas não tem nenhum impeditivo, tá? Então, aqui a gente não vai ter nenhum problema por aqui. Então, por aqui não há nenhuma limitação. Então, vou procurar por aqui. Então, primeiro eu vou fazer a busca pela expressão, né, da função primeira derivada, vou derivar essa expressão, né? Aqui eu tenho uma potência, né, 3, então vai ficar menos 0,03 vezes 3, Q quadrado, mais 1,8, desce o 2, Q, menos 18.
Então, a expressão para L', vai ser menos 0,09 Q quadrado mais 3,6 Q menos 18. Então, essa é a minha expressão. Então, eu quero encontrar os pontos críticos fazendo L' igual a zero. Então, L' de Q igual a zero. E vou procurar, tá? Então, vou fazer menos 0,09 Q quadrado mais 3,6 Q menos 18 igual a zero. Vou multiplicar isso aqui tudo por menos 1. Isso é equivalente a 0,09 Q quadrado menos 3,6 Q mais 18 igual a zero. Uma equação de segundo grau, vou usar a Bhaskara para resolver. Então, a gente vai calcular o delta, que é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse aqui seria meu b, esse aqui seria o a, e aqui c. Então, o valor de delta que a gente vai encontrar, menos 3,6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c, que é 18. Então, a gente vai encontrar um delta de 6,48. E o valor do delta, da raiz de delta, é aproximadamente 2,55. Para encontrar quem seriam os Qs que geram, essa igualdade igual a zero, a gente está buscando as raízes. Para encontrar as raízes, o que eu tenho? Eu tenho que Q vai ser menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o valor do A. Então, eu vou ter o B é menos 3,6, então vai ser menos com menos vai dar mais, 3,6 mais ou menos a raiz de delta, que a gente já colocou aqui, que é 2,55, sobre 2 vezes 0,09. Tá? Então, que eu vou gerar 3,6 mais 2,55 dividido por 2 vezes 0,09. O primeiro valor aqui que eu vou encontrar é aproximadamente 34,17 e o outro 3,6 menos 2,55 dividido por 0,18, né? Vai ser 2 vezes 0,09, o que 2 que eu vou encontrar é aproximadamente 5,83. Olha, Sandra, por que não arredonda para o inteiro mais próximo, tá? Veja, nesse caso aqui a gente vai arredondar porque a gente pode pensar que essa aplicação, a quantidade, não necessariamente vai ser uma quantidade em unidades, mas vai ser em dezenas, ou em centenas, ou em centenas de milhares. Então, a gente fazer um arredondamento pode gerar uma mudança no resultado que eu estou esperando, tá? Então, vamos deixar assim. Embora a gente não tenha como, encontrar, se for de fato calcular em unidades, essas unidades não inteiras, né? Então, tu pensa, nesse caso aqui é um caso ilustrativo, que a gente vai estar utilizando exatamente o valor que a gente encontrou, para as quantidades. Porque supondo que a gente tem possibilidade disso aí, da unidade de medida das quantidades ser maior do que a unidade, né? Ser em dezenas, em centenas, e assim por diante. Então, com isso, quando a gente encontra esses dois valores de Q, são os dois pontos críticos, né? A gente pode fazer um estudo do sinal. Então, vou colocar aqui os dois valores críticos que a gente encontrou, 6,83 e 34,4. Deixa eu ver se eu consigo desenhar melhor essa linha. Muito melhor. Então, tenho aqui 5,83 e o outro 34,17. E aí, vou fazer o estudo do sinal. Eu vou estudar o sinal da primeira derivada de L' para observar qual impacto que isso tem em L, tá? Então, vou pegar aqui os intervalos, antes de 5,83, entre 5,83 e 34 e maior do que 34,17, tá? Então, vou escolher 3 pontos de teste.
Então, primeiro aqui, ó, entre... vamos colocar o zero, né? E 5,83, primeiro intervalo. O outro entre 5,83 e 34,17. E entre 34,17 mais infinito. Vou escolher pontos de teste nesses 3 intervalos, tá? Então, por exemplo, para cá, para esse intervalo, eu vou calcular quanto é o L' do ponto 1. Escolho 1 nesse intervalo. E aí, eu vou calcular quanto é o sinal de 1. Para cá, eu vou olhar o sinal de um ponto que está entre 5,83 e 34. Então, posso escolher 10. E para cá, eu vou olhar o sinal de L' de 50, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, vamos calcular. L' de 1 seria o quê? Eu vou pegar a minha expressão aqui, 0,09, que é quadrado, né? Seria 1. Lembrando que a gente tem a expressão da primeira derivada, essa aqui, tá? Esse aqui que é o L'. Aqui a gente fazendo L' igual a zero. Aqui a gente está começando a manipular para poder resolver, né? Essa equação. Então, a gente usaria essa expressão aqui. Vezes 1 ao quadrado, mais 3,6 vezes 1, menos 18. Quando a gente calcula esse valor aqui, de L1, eu não preciso, na verdade, saber exatamente o valor numérico, eu preciso saber qual é o sinal dessa expressão, tá? Então, aqui são todos números menorzinhos, ó, 3,6, esse menos 18 vai estar puxando, né? Então, isso aqui vai ser menor do que zero. Então, o sinal é negativo aqui. Vermelho. Então, o sinal aqui nesse intervalo é negativo. Vou escolher o outro ponto de teste, calcular, né, o L' de 10. O L' de 10 a gente vai fazer de maneira semelhante, né? Só que aqui a gente substitui o Q por 10. Quando a gente substitui 10 aqui, a gente vai encontrar um valor que é maior do que zero. Aqui é positivo. E, por fim, quando a gente calcula o L' de 50, menos 0,09, 50 ao quadrado, mais 3,6 vezes 50, menos 18. Isso aqui volta a ficar negativo, tá? Então, o que é que está acontecendo? O sinal da primeira derivada está passando de negativo para positivo aqui, e está passando de positivo para negativo aqui. Quando está aqui decrescente, a gente pode fazer o estudo do sinal de crescimento e decrescimento. Quando a gente já está fazendo o estudo do sinal, né, a gente pode acrescentar a informação de crescimento e decrescimento. Então, aqui a função está decrescendo, ela está crescendo nessa região, e aqui ela está voltando a decrescer. Então, essa mudança de sinal, ou essa mudança de comportamento no crescimento, né, vai fazer com que 5,83 seja um ponto de mínimo local. E o 34,17 seja um ponto de máximo local, tá? Então, a gente pode justificar isso aqui, né? Vou concentrar a informação aqui, ver se é possível. X igual a 5,83 é ponto de mínimo local. E x igual a 34,17 é um ponto de máximo local. Observe que a gente precisa apresentar o valor máximo que foi solicitado. Esse aqui seria o teste da primeira derivada, né? Então, eu consegui classificar os dois pontos críticos usando o teste da primeira derivada. Como é que eu faria a classificação desses dois pontos críticos observando o teste da segunda derivada, tá? Então, vamos fazer isso. Então, para o teste da segunda derivada,
precisar da expressão da segunda derivada, precisa da expressão com L', né? Vamos transcrever para cá. L' é menos 0,09 Q quadrado mais 3,6Q menos 18. Quem seria a expressão, então, de L duas linhas? Vou fazer a derivada disso aqui. Então, vai ficar menos 0,09 vezes 2Q mais 3,6. Então, L duas linhas, a expressão vai ser menos 0,18 Q mais 3,6. Então, vou calcular, pelo teste da segunda derivada, quanto vale a segunda derivada nos pontos críticos. Então, vou calcular aqui o L duas linhas de 5,83 e vou calcular o L duas linhas do outro ponto, que é o 34,17. Vou calcular o sinal delas. Então, aqui vai ficar menos 0,18 vezes o 5,83 mais 3,6. E aqui vai ficar menos 0,18 vezes o 34,17 mais 3,6. Tá? Então, para a gente não necessita exatamente quanto vale, mas a gente precisa saber o sinal que a gente vai encontrar. Para cá, a gente vai encontrar um sinal positivo e para cá a gente encontra um sinal negativo. Ou seja, pelo teste da segunda derivada, isso aqui vai ser um ponto de máximo local e esse aqui vai ser um ponto de mínimo local. Por fim, vamos apresentar quem seria o valor da minha função aí, tá? No máximo, tá? Problema pede para a gente apresentar quem é o L máximo. O L máximo vai ser o valor da minha função no ponto que a gente observou que é o ponto de máximo. Então, qual é a expressão da minha função? Deixa eu olhar aqui. O L é menos 0,03 vezes o Q, que vai te levar ao máximo, que seria 34,17 ao cubo, mais 1,8 34,17 ao quadrado, menos 18 vezes esse valor, 34,17. Tá? Então, aqui a gente precisaria calcular quanto vale esse valor. Deixa eu só tomar o carregador aqui. Vamos calcular. Esse valor aqui não tem anotado. 34,17 ao cubo vezes 0,03. Essa primeira parcela vai ficar menos 1.196,9 aproximadamente, mais 34,17 ao quadrado, vezes 1,8. Aqui vai dar 2.101,66. E aqui, 18 vezes 34,17, 615,06. Aqui vai ficar 2.101,66 menos 196,9 menos 615,06. Então, vai dar aproximadamente 289,7. Ok?
vamos observar esse segundo problema, tá? Ele diz o seguinte: um homem deseja ter uma horta cercada em seu quintal. Se ele ocupar uma área retangular de 300 pés quadrados, encontra as dimensões da horta que minimizem a quantidade necessária de material para a cerca. Então, o que está acontecendo nesse problema? A gente não tem uma função sendo apresentada para a gente otimizar, como a gente teve no primeiro exercício. A gente tem uma situação, né, do dia a dia, e a gente vai precisar modelar esse problema de maneira a gente ter uma função que a gente consiga otimizá-la. Tá? Então, eu vou observar aqui, ó, que eu quero fazer a cerca, né? E essa cerca ela precisa ter um formato retangular. Então, a gente vai aqui desenhar. Vamos usar esse recurso aqui. Tem mais ou menos esse formato aqui. Vou chamar essas dimensões aqui de x. Opa. Chamar essa dimensão aqui de x, essa dimensão aqui de y. Tá? A gente sabe que a área que a gente vai ter que ocupar é uma área de 300 pés quadrados. Então, a área é 300 pés. 300 pés quadrados, tá? E o que eu quero otimizar, tá? Então, que função é que eu tenho que definir? É a função área? Não, porque ele diz, ó, eu quero que essa área tenha 300 pés quadrados. O que ele quer? Ele quer descobrir as dimensões, então ele quer saber quem é x e quem é y, que vão minimizar a quantidade necessária de material. Então, vejam, eu vou usar material para construir esse lado x, esse lado y, esse outro lado que também é x, e esse outro lado aqui de cima que é y também. Então, eu vou cercar nesses 4 lados. Então, a função que eu vou precisar otimizar é o perímetro da minha cerca. Então, vou chamar P aqui, a minha função de perímetro, e a função que ela descreve, ela vai ser a soma desse lado mais esse, mais esse, mais esse. Então, vai ser x mais y, mais x mais y. Ou P vai ser 2x mais 2y. O que acontece nesse momento? A função que eu estou querendo otimizar, ela está dependente, né, do perímetro, de duas variáveis diferentes. E eu não sei trabalhar com duas variáveis diferentes numa mesma função de maneira a conseguir aplicar as técnicas de derivação, tá? Para otimizá-la. A gente está trabalhando no primeiro semestre que a gente estuda cálculo, funções de uma única variável. Então, aqui ela está aparecendo duas variáveis. Então, eu não consigo avançar. O que eu vou fazer? Vou tentar encontrar uma alternativa para fazer uma reescrita dessa função, para ela ficar dependente somente de uma variável. Então, aqui a gente vai colocar, ó, P que é 2x mais 2y, vamos tentar reescrever. Qual a informação que a gente tem? A gente tem que a área que vai ter nossa cerca é de 300 metros, tá? Então, a área é 300. Só que como é que eu calculo a área dessa figura aqui, tá? É um retângulo, então a área vai ser base vezes altura. Então, a área aqui vai ser x vezes y. Então, a área é x vezes y. Então, eu tenho aqui dessas duas informações que x vezes y é igual a 300. Então, eu posso escrever, por exemplo, y em função de x aqui, e eu vou ter uma expressão que eu consigo substituir aqui na expressão do perímetro. Então, é isso que eu vou fazer. Vou dizer aqui que y, então, vai ser 300 sobre x. E vou trazer essa informação para cá. Então, eu tenho agora que P é 2x mais 2y, só que quem é y é 300 sobre x. Então, a minha função agora ficou dependendo somente de uma variável. Vamos arrumar ela um pouquinho aqui.
a minha função P, depende de x agora somente, ela é 2x mais 600 sobre x. Então, essa é a expressão que a gente tem, tá? E aí, só observação que nesse caso aqui, como o x aparece no denominador, o x precisa ser maior do que zero, não pode ser igual. Tá? X necessariamente tem que ser um valor maior do que zero. Então, o que, é que a gente vai fazer? A gente pode tanto usar o teste da primeira derivada como o teste da segunda derivada para tentar achar aí quem seria o valor ótimo dessa função, que nesse caso a gente está querendo minimizar, qual o menor valor que a função vai obter. Tá? Então, para fazer isso, a gente vai procurar quem são os pontos críticos da função, calcular quanto a função vale, né, nos pontos críticos, vai gerar o valor máximo e o valor mínimo, mas para a gente ter essa informação, a gente pode usar e poder afirmar com certeza se a gente está um mínimo ou um máximo local, eu posso usar tanto o teste da primeira derivada como o teste da segunda derivada. Então, vamos olhar a expressão primeiro da primeira derivada. Vou derivar essa expressão aqui, tá? Então, essa primeira parcela é ok. Essa segunda parcela, eu poderia pensar que pode me dar dor de cabeça, já que o x está no denominador. Mas não, tá? É só a gente fazer uma reescrita aqui, ó, de p de x, como sendo 2x mais 600 x elevado a menos 1. Fica mais fácil para a gente derivar essa expressão, tá? Então, a derivada de 2x é 2, mais a derivada dessa parcela vai ficar 600 vezes menos 1, x elevado a menos 1, menos 2. Então, a expressão para P' vai ser 2, aqui vai ficar menos 600 x elevado a menos 2, ou P' é 2 menos 600 sobre x ao quadrado. A gente também pode escrever dessa forma aqui, tá? E aí a gente tem que procurar quem são os pontos críticos dessa função. Então, a gente teria o interesse em observar quem é P' igual a zero ou onde P' não está definido. Essa função P', ela não está definida em zero, mas zero também a gente já tirou aqui do nosso domínio, tá? Então, a gente vai se preocupar, nesse caso, somente com P' sendo igual a zero. Vou buscar quais são os pontos onde P' é igual a zero. A gente vai fazer 2 menos 600 sobre x quadrado igual a zero. Então, posso fazer aqui 2 igual a 600 sobre x quadrado e vou encontrar que x quadrado é igual a 300. Passo esse 2 para cá, o x quadrado para cá. Ou, de maneira equivalente, x igual a raiz de 300. Vou descartar a raiz negativa porque a gente não tem possibilidade de ter valor negativo para x, tá? E aí, nesse problema, a gente pode optar por fazer a aplicação somente do teste da segunda derivada, tá? Para ter certeza se a gente chegou num valor que é máximo ou que é mínimo. Tá? Então, por enquanto, o ponto candidato é x igual a 300. Então, vamos lá. Então, x igual a 300, raiz de 300, perdão. Ponto crítico, né? Eu vou encontrar aqui a expressão para a segunda derivada e vou calcular a segunda derivada nele, tá? Vou observar o sinal. Então, a expressão da primeira derivada, a gente pode tanto usar essa aqui ou essa daqui, tá? Então, P duas linhas. Para encontrar primeiro quem é P duas linhas, eu vou retomar quem é P', que é 2 menos 600 x elevado a menos 2, ou 2 menos 600 sobre x ao quadrado, tá? Posso usar qualquer uma das duas para calcular a segunda derivada. É mais fácil essa primeira.
mais fácil derivar essa expressão aqui. A gente vai fazer, para encontrar aqui em P duas linhas, a derivada da constante vai ser zero, a derivada desse segundo termo vai ficar menos 600, vezes, vou descer o expoente, menos 2, expoente elevado a menos 3. Então, a minha expressão aqui para P duas linhas, ela vai ser menos 600 vezes 2, vai dar 1.200, x elevado a menos 3. Ou, P duas linhas seria 1.200 sobre x ao cubo. E aí, para saber se meu único ponto crítico ele é um ponto de máximo ou de mínimo, o que é que eu vou fazer? Teste da segunda derivada. Então, pelo teste da segunda derivada, a gente tem P duas linhas, nesse ponto raiz de 300, vai ser 1.200 sobre raiz quadrada de 300 elevado ao cubo. Independente de qual seja o valor, tá? A gente vai ter interesse em observar o sinal. Vejam que aqui no denominador tem uma raiz quadrada, o resultado dessa raiz quadrada é possível, e vou pegar esse valor e vou elevar ao cubo. Continua sendo positivo, tá? Então, o que a gente vai encontrar é que esse valor ele vai ser maior do que zero. Se ele é maior do que zero, isso implica que x igual a raiz de 300 é ponto de mínimo local. Então, é ponto de mínimo local e eu posso encontrar agora quem são as outras dimensões, tá? Então, eu primeiro me assegurei que, de fato, o x que eu encontrei é um ponto de mínimo local e agora, sabendo que ele é um ponto de mínimo local, eu posso informar quem é a outra dimensão, tá? E posso também, de maneira complementar, indicar quanto vai ser o material que eu vou estar utilizando, qual vai ser o perímetro, né, a quantidade de material que eu vou estar utilizando. Então, se x é igual a raiz de 300, como é que eu vou encontrar o y? Então, lembrar que x vezes y era 300, então y era 300 sobre x, né? Então, isso vai implicar que o y vai ser 300 sobre raiz de 300. Posso racionalizar, se for mais conveniente, eu posso deixar assim indicado, tá? Dessa forma, eu tenho já a indicação de quem são os dois valores de cada uma das dimensões, tá? Tem quem é o x, tem quem é o y. Posso encontrar quem é o perímetro. Tá? Se eu for racionalizar isso aqui, eu faria 300, multiplicava tanto o numerador como o denominador, né? Por raiz de 300. Então, y seria 300. Vamos ver se cabe aqui. 300 vezes raiz de 300. E aqui no denominador ficaria 300. E olha que beleza, consigo simplificar esse 300 com esse 300, eu teria que o y também é igual a raiz de 300. Ou seja, as duas dimensões do meu retângulo são iguais. Então, no fim, a gente não teria uma área retangular mais convencional, tá? A gente teria um quadrado. Agora, a gente precisa atentar que todo quadrado ele é um retângulo. Mas o contrário não é verdade. Mas todo quadrado é considerado, ele é classificado como um retângulo também. Então, aqui as dimensões que a gente encontrou, x igual a raiz de 300, y igual a raiz de 300, as dimensões mínimas, e o perímetro
O perímetro mínimo, ele vai ser 2x, né? Mais 2y. P vai ser 2 vezes raiz de 300, mais 2 vezes raiz de 300. Perímetro mínimo vai ser 4 raiz de 300. Deixa eu ver se foi apresentada a dimensão. Em pés. Dimensão linear. Ok, gente? Vamos ficando por aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou parar aqui a apresentação para a gente concluir a aula de hoje. Vamos ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana.